A Fundação Pontifícia ACN Ajuda a Igreja que Sofre lançou a edição atualizada do relatório Perseguidos, mas Não Esquecidos 2020-22. Um levantamento sobre os cristãos oprimidos por sua fé nos últimos 2 anos. Quem vai conversar comigo sobre esse documento é o diretor executivo da ACN Brasil, o Walter Calegari. Ele está ao vivo aqui conectado comigo. Walter, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Wilker? Um bom dia a você e a todos que nos acompanham aí no Santo Café. Eu que agradeço a você pelo tempo aqui com a gente para falar sobre um tema tão importante, né, que a gente precisa discutir, que a gente precisa debater. Esse relatório, ele é elaborado, melhor dizendo, com qual objetivo, Walter? Isso está dentro da própria missão da Ajuda à Igreja que Sofre, né? Dentro da nossa tríade de os pilares de atuação, que é informação, oração e ação. Esse se enquadra dentro do propósito de estar informando a todos sobre essa realidade que existe em outros lugares do mundo, uma perseguição que não acontece aqui no Brasil, graças a Deus, mas que acontece agora com os nossos irmãos, porque eles acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse relatório ele é intercalado com um relatório mais amplo que nós publicamos também bianualmente, que é o relatório da liberdade religiosa no mundo. Esse sim, abrangendo 194 países. Esse recorte que é feito agora do Perseguidos, mas Não Esquecidos, trata especificamente da perseguição aos cristãos, né? No relatório a gente aborda a perseguição aos muçulmanos, a diversas outras religiões. Esse recorte especial trata de alguns países e da perseguição aos cristãos, mas se encontra dentro de todo esse escopo de ação da Ajuda à Igreja que Sofre aqui e no mundo. Walter, e de que forma esse documento pode colaborar para medidas concretas de ajuda aos cristãos que sofrem? Apenas o fato de estarmos, nesse momento, tratando do assunto, já é um ganho. Por quê? A gente consegue fazer com que haja pauta sobre o tema, que as pessoas discutam sobre o tema e possam tomar atitudes concretas. Vou dar um exemplo, a gente conseguiu no Parlamento Europeu que a ação feita pelo Estado Islâmico no Iraque fosse considerado genocídio pela primeira vez. Pela primeira vez no mundo, os Estados Unidos assinaram um documento comprovando que ali houve um genocídio. Com isso você tem N ações outras concretas, como liberação de verbas e etc. E tal, né? E da mesma forma o contrário. Quando alguns países se recusam, apesar de deixar na Constituição a liberdade religiosa como uma prática, no dia a dia isso não acontece. Então, outros governos multilaterais pressionando esses países, do ponto de vista, por exemplo, econômico, acaba trazendo um resultado concreto. A gente tem histórico disso, sim. Mas, sem dúvida, o que é mais importante é trazer para a pauta, trazer para a discussão esse assunto que é tão importante. Dar luz a isso, né? Discutir esse tema, com certeza ajuda a criar, inclusive, essas políticas públicas todas que você mencionou para a gente. O levantamento, ele aponta que em 75% dos 24 países pesquisados, a opressão ou perseguição aos cristãos aumentou. Queria saber o que poderia justificar esse retrocesso, qual foi o diagnóstico feito nesse relatório? Não é uma causa única, eu queria assim, você pegar, por exemplo, na Índia, né? Lá é o extremismo nacionalista, né? Onde a política é a Índia para os hindus e nada mais, né? Isso acontece no Sri Lanka também. Isso é diferente, por exemplo, da questão dos jihadistas que estão atuando hoje no Sahel, no norte da África, né? O caso extremo é a Nigéria, né? Até alguns anos atrás, a situação que a gente tinha era lá no norte, com Boko Haram, talvez você se lembre, aquela questão das meninas sequestradas e tal, né? No último domingo de Pentecostes, a ação foi na Diocese de Ono, sudeste, é muito próximo da capital, né? Ali, naquele domingo, 40 pessoas foram assassinadas dentro da igreja. Outras 60 pessoas, ao tentar fugir, escaparam, mas não escaparam ilesas, com algum tipo de ferimento. Nesse período apurado, aí, 2 anos, foram 2.700 pessoas assassinadas, 2.700 cristãos assassinados na Nigéria. Então, isso é um outro. E o terceiro ponto é o Estado. É quando o próprio Estado ele é perseguidor, né? Então, na China, você que acredita em Deus,
acha ou entende, né, que ele é superior ao Partido Comunista, né? E, portanto, você é um mau cidadão, porque ninguém pode achar que existe algo superior a um Partido Comunista. Isso a gente vê na China, na Coreia, em alguns lugares que assim, é impossível piorar o que já existe de perseguição aos cristãos. Essa alta ela foi vista com muita força na África. Existe alguma relação com o extremismo político em países de lá? A África, como eu falei, essa parte norte principalmente, né, a imensa maioria dos governos locais sequer controlam os seus territórios, né? Você tem ali muitos interesses econômicos que são manipulados e onde se manipula a religião para dizer que aquilo tem a ver com outras questões. Sim, existe essa instabilidade política nesses diversos países. A gente pode falar República Centro-Africana, a própria Nigéria hoje, com a questão lá de eleições, Sudão, todo aquele pedaço ali tem uma instabilidade política que acaba afetando, sim, sem dúvida, os mais fracos, né? Mesmo um país como a Nigéria, por exemplo, onde metade da população é muçulmana e metade da população é cristã, você tem os grupos mais carentes sendo atacados, que são os cristãos, porque a imensa maioria dos muçulmanos vive em cidades e o governo controla as cidades, mas ele não controla as áreas distantes, fora das cidades. Então, são os cristãos que acabam sofrendo com essa ausência de Estado mesmo controlando o seu próprio território. Eu sei que o Brasil não está nesse relatório, mas é importante sabermos do que tem acontecido com nossos irmãos de fé, né? E de que forma, como o Brasil pode ajudar nessa causa, como nós aqui podemos contribuir de alguma forma. É possível? Sem dúvida. Discutindo, né, dialogando sobre o tema, como a gente está falando, quer dizer, é importante não passar um pano e dizer que não existe isso. Isso realmente é fundamental, né? E nós, a Ajuda à Igreja que Sofre, ajuda concretamente, por exemplo, todos esses 24 países. Aliás, nós ajudamos no ano passado 139 países, né? E temos o propósito, por exemplo, muito claro, muito definido, de fazer com que a terra dos primeiros cristãos ainda tenha cristãos. Porque a gente está vivendo hoje uma situação, por exemplo, na Síria, vou dar um caso concreto na Síria, que daqui a pouco não vai ter mais nenhum cristão lá, né? Não, a gente fez esse grande esforço, por exemplo, no Iraque também, para a reconstrução de toda aquela planície de Nínive que foi invadida na época pelo Estado Islâmico, né? Então a gente quer, sim, o Brasil pode estar discutindo, pode estar ajudando a Ajuda à Igreja que Sofre a levar alimento, esperança e vida para essas pessoas que estão do lado de lá sofrendo, que são cristãos. Walter, eu queria aproveitar esse momento aqui e pedir para você falar um pouco para a gente sobre o trabalho da ACN. Explica para a gente o que é essa instituição, para quem está acompanhando a gente agora e ainda não sabe. Tá. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. A ACN nada mais é do que uma ponte entre a caridade daqueles que podem ajudar e aqueles que não têm mais a quem pedir ajuda, né? Nós somos uma fundação pontifícia, trabalhamos sobre a égide da Congregação do Clero, atuamos, como eu falei, com projetos pastorais, fundamentalmente de ordem pastoral, em cerca de 140 países, por exemplo, no ano passado, e temos escritórios em 23 países. É o caso do Brasil, que completamos, aliás, 25 anos no último setembro agora, e a ACN como um todo vai completar 75 anos agora no próximo Natal, que é a data que a gente considera como de fundação, quando o nosso fundador, Padre Werenfried, publicou um artigo Sem Lugar na Hospedaria, né? E essa ajuda pastoral, talvez as pessoas não conheçam, mas, por exemplo, só em língua portuguesa do Brasil, a gente já distribui um livrinho vermelho que chama Deus Fala a Seus Filhos, que é a Bíblia da Criança. Na JMJ, quando a gente esteve no Rio, foram 1,5 milhão de exemplares do IUCAT, que também é uma coligada da Ajuda à Igreja que Sofre. Então, os nossos trabalhos da dimensão aí, no mundo inteiro, ano passado, cerca de 50 mil sacerdotes foram ajudados, 18 mil religiosas. Essa é a nossa missão, receber o amor, o carinho de quem pode estar colaborando e entregar para esses nossos irmãos aí que mais sofrem, que não teriam outra forma de ajuda se não fosse ajuda externa. Um trabalho que se mostra essencial. Walter Calegari, muito obrigado, viu? Diretor executivo da ACN Brasil. Obrigado pelo tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade.
Nós é que reiteramos agradecimentos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.